A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de direito, tem a honra de recebê-los para o seminário da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, com o tema de hoje, Direitos dos Idosos, que conta com o apoio das comissões de Ação Social e Cidadania, Cultura e Eventos, Mulher Advogada, Direito das Pessoas com Deficiência, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu só quero pedir ao nosso suporte, a Marina Assaini, que confirmem se a sala foi aberta, porque alguns acadêmicos estão comentando que não estão conseguindo acesso à sala. E aí, verificando isso, de pronto quero iniciar a minha fala, fazendo a minha autodescrição em respeito às nossas regras de inclusão da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito. Eu sou uma mulher de cútis branca, estou com o cabelo liso, levemente arrumadinho para o lado, enroladinho ao lado, estou de óculos, estou levemente maquiada, com uma camisa estampada, com flores, estou em um ambiente de escritório e aparece a guarda da cadeira aqui onde eu estou. Bem, quero saudar, cumprimentar a todos e a todas, aos que nos assistem através do Facebook, nesse momento, já que nós estamos aí com esse problema técnico para as pessoas ingressarem na sala. Em breve, espero que todos possam estar conosco aqui. Cumprimento de forma muito especial os nossos expositores, o Thomas e o Juan, que são membros da CAD, membros que estão conosco desde o início da nossa gestão, foram um dos primeiros acadêmicos a ingressarem na CAD. Então, logo nós conseguimos nos organizar e realizamos a nossa primeira reunião de acolhimento, eles participaram e desde então estão conosco, sempre contribuindo de forma muito produtiva com a comissão, participaram de várias ações, participaram muito ativamente, compartilhando os nossos eventos com os seus colegas. Então, posso dizer aqui que, em larga medida, o sucesso de todo o trabalho que nós realizamos é devido a esses acadêmicos, a acadêmicos como eles, que desde o início se comprometeram com o nosso trabalho, se comprometeram em contribuir e se sentiram parte desta comissão que nós carinhosamente dizemos que é uma grande família, onde nós todos trabalhamos juntos e tudo que nós realizamos é realizado de forma conjunta, todos pensando juntos, todos trabalhando juntos, todos fazendo acontecer para que o máximo de pessoas consiga ter acesso aos conteúdos que nós sempre preparamos com tanto carinho para todos e todas vocês. O Thomas é um aluno da FMU, das Faculdades Metropolitanas Unidas, e está no 6º semestre, e hoje o Thomas vai conversar conosco sobre os direitos das pessoas idosas à saúde pública, vai trazer reflexões em relação a essa temática tão necessária e tão importante. O Juan é aluno da UniFSP, que é o Centro Universitário do Sudoeste Paulista, da cidade de Avaré, e ele está no 4º semestre. E ele vai conversar conosco sobre os direitos básicos. Perdão, desculpa, gente, estou um pouquinho gripada. Os direitos básicos dos idosos à luz da legislação. Então, ele vai trazer esse panorama para nós conseguirmos verificar em que pé está a proteção das pessoas idosas no âmbito do nosso ordenamento jurídico.
Nós, como todos os temas que nós estamos trabalhando ao longo dessa semana, deste seminário que coroa o projeto Aprende Melhor Quem Ensina, que tem justamente esse escopo de oferecer aos acadêmicos uma oportunidade de falar na OAB de São Paulo, de estar aqui como expositores, mas antes deles chegarem nesse momento, nós tivemos todo um ritual de preparação, eles também participaram dos cursos de liderança, participaram dos nossos encontros do grupo de estudos. No grupo de estudos que nós tratamos sobre a temática dos idosos, nós recebemos 2 expositores do Paraná, um professor que tratou sobre a questão financeira, né, o preparo da vida financeira para os idosos, para que eles não passem necessidade, a importância de desde cedo nós nos preocuparmos com o nosso futuro, para quando chegarmos à velhice, termos uma velhice confortável. Deixo o convite aqui a todos que estão conosco para assistir essa fala do professor Antônio e da promotora Michele, que também falou sobre a questão da violência em relação à pessoa idosa, um tema muito, muito necessário, que precisa ser debatido e apresentado à nossa sociedade, essas informações. Então, deixo o convite, o evento, como todos os eventos que nós realizamos ao longo de 2021, ficou disponível, está disponível na página da CAD no Facebook, assim como este evento também. Então, sem mais delongas, quero então passar a palavra para o Juan, que será o nosso primeiro expositor, irá falar sobre o tema os direitos básicos da pessoa idosa à luz da legislação brasileira. Juan, um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para fazer essa pesquisa, para montar essa apresentação para nós, será um prazer te ouvir e poder aprender com você. A palavra é sua. Muito obrigado, doutora. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento a todos da mesa, a doutora Adriana, presidente da comissão, ao Thomas, meu colega acadêmico, que também fará a exposição junto comigo neste evento. O prazer é todo meu em fazer parte da organização desse evento e também da exposição desse tema que é tão importante para a nossa sociedade, porque, afinal, temos muito idosos na nossa sociedade, e um dia o que se espera é que todos nós cheguemos à terceira idade. Então, é muito importante que saibamos desses direitos, que abordamos esses temas, porque sempre são coisas que agregam muito à nossa vida e também com o intuito de ajudar ao próximo, que quando entramos nesses assuntos, nós temos este poder. Então, agradeço também a comissão do acadêmico e acadêmica de direito, agradeço à OAB por disponibilizar essa plataforma para fazermos essas apresentações, a Comissão de Cultura e Eventos, a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão dos Direitos das Pessoas Idosas, a Comissão das Pessoas com Deficiência e também a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estão apoiando essa semana que será feita os nossos seminários. Então, nesse sentido, eu vou dar início à minha apresentação. Eu peço, por gentileza, doutora, que a senhora confirme para mim se a apresentação está sendo compartilhada e tudo mais. Compartilhar agora. Certo? Pois bem, então, dando início à minha exposição, o meu tema, na verdade, o que eu escolhi dentro do painel do Direitos Idosos, são os principais direitos básicos garantidos ao idoso. Eu vou trazer aqui alguns direitos que são garantidos na legislação, no Estatuto do Idoso, que muitas das vezes as pessoas não conhecem. Então, é uma grande conquista para todos os idosos e também para a legislação brasileira, foi a promulgação da Lei 10.741 de 2003, conhecido também como o Estatuto do Idoso. Entretanto, ainda são muito desconhecidos pela sociedade, pelas famílias, até mesmo pelos próprios idosos, os direitos a eles garantidos. E é nítida a presença de pessoas de terceira idade na nossa vida, onde temos tios, avós e até mesmo os pais conhecidos,
e também até desconhecidos que algum dia precisem de algum auxílio na busca e na defesa desses direitos garantidos a eles. Então, nesse sentido, eu achei muito válido trazer esse tema, tendo em vista que as pessoas desconhecem alguns desses direitos. Então, eu não trouxe esse tema com o intuito de exaurir todos esses direitos que não são conhecidos, nem tampouco dar uma verdadeira aula, assim como foram dadas pelo professor Antônio com o tema de independência financeira na terceira idade, e também pela doutora promotora Michele, com a coibição da violência à pessoa idosa no 13º grupo de estudos, né, que foi abordado, mas trouxe mesmo como uma forma de informação e um incentivo a procurar saber mais dessas garantias aos idosos, que muitas das vezes as pessoas não conhecem alguns direitos que têm. Então, para dar continuidade, primeiramente eu vou falar sobre o atendimento preferencial. Então, dentre outras garantias de prioridades previstas no parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto do Idoso, traz o inciso 1º a garantia ao atendimento preferencial, que ele deve ser imediato, individualizado nos órgãos públicos e privados que prestam atendimento à população. Então, isso a prioridade em atendimento dos idosos em lugares como hospitais, clínicas, cinemas, teatros, supermercados, etc. Então, ainda sobre o atendimento preferencial, ele é previsto também na Lei 10.048 de 2000, no seu artigo 1º, e também no Decreto 5.296 de 2004, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, que regulamenta a lei citada anteriormente. Uma coisa que eu acho bem interessante trazer como título de informação é que no artigo 3º, no parágrafo 2º do Estatuto do Idoso, ainda existe uma prioridade especial aos idosos com mais de 80 anos em relação aos demais idosos. Ou seja, temos a prioridade que é garantida aos idosos a partir dos 60 anos, mas quando encontrado, por exemplo, em uma fila com pessoas idosas com mais de 80 anos, esses idosos têm um atendimento preferencial especial em relação àqueles que têm entre 60 e 80 anos. Então, eu acho bem interessante trazer a título de conhecimento. O próximo direito garantido ao idoso é o transporte público gratuito. Ele também está previsto no Estatuto do Idoso, né? A gratuidade do transporte público urbano e semiurbano para maiores de 65 anos, isso é interessante frisar. Perdão, doutora, a senhora falou alguma coisa? Não? Ah, tá joia. Então, isso é interessante frisar, a partir dos 65 anos, e eu saliento que não é uma garantia aos idosos com menos de 65 anos, ou seja, não é garantido a partir dos 60 anos, a partir de quando se completa, de que se entra na terceira idade. Porém, a legislação, o Estatuto do Idoso, ele autoriza que os municípios regulamentem sobre essa questão, podendo ser garantido o transporte gratuito para maiores de 60 anos. Ou seja, depende muito da lei municipal que regula sobre o transporte público. Então, dependendo, há municípios, por exemplo, que podem regulamentar, dizendo que o idoso a partir de 60 anos tem a gratuidade no transporte público. Mas isso, como eu já ressaltei, ele não é algo certo, tendo em vista que a lei federal, o Estatuto do Idoso, ele garante a gratuidade a partir dos 65 anos. Então, outro tema que eu acho bastante interessante comentar é sobre o medicamento gratuito. No seu artigo 15, no seu parágrafo 2º, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que cabe ao poder público proporcionar medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente os medicamentos de uso contínuo. Ou seja, isso é uma incumbência do poder público fornecer esses medicamentos aos idosos. Esses medicamentos gratuitos também, eles podem ser distribuídos pelas farmácias conveniadas com o programa da farmácia popular,
sendo que também nesse programa ele pode ser disponibilizado grandes descontos em medicamentos, não só a gratuidade, por exemplo. Bastando o idoso ir até a farmácia que tem esse convênio, apresentar o seu CPF, documento com foto, e também uma receita médica válida, né, para que possa fazer o uso desse direito, o uso desse medicamento gratuito, dessa disponibilização. Eu acho interessante também que o medicamento gratuito, esse direito de medicamento gratuito, ele não engloba só medicamento. Ele, por exemplo, ele pode englobar uma fralda geriátrica, que possivelmente o idoso ele possa vir usar. Temos tantos idosos que fazem utilização e sabemos que não é uma coisa muito barata para que se compre toda semana, todo mês, principalmente para idosos de baixa renda, né? Então, o próximo, não vou adentrar muito nesse assunto sobre saúde, que será o tema apresentado pelo Thomas, e tenho certeza que vai ser falado com maestria na próxima exposição. Então, o próximo tema que eu trago aqui é a isenção de pagamento de IPTU, mas eu ressalto desde já que ela não é uma legislação federal, não tem nenhuma legislação federal que trate sobre esse assunto. Porque como cada município ele regulamenta a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, deve-se verificar se há a existência dessa isenção ou não, em cada lei municipal. Mas por que eu trouxe isso, sendo que não é uma garantia a todos os idosos? Que muita gente mora nos seus municípios, é claro, e não tem a ciência de que há essa possibilidade do município fazer essa isenção do pagamento do IPTU para os idosos. Então, uma pesquisa rápida que eu realizei em alguns municípios aqui da minha região, do interior, a isenção do IPTU, muitas das vezes, quando ela existe, quando há a lei regulamentando tal isenção, ela está vinculada a alguns requisitos, que na maioria das vezes são a idade de no mínimo 60 anos, né, o idoso. O idoso deve ser aposentado, ele tem também um teto de rendimento que gira em torno de 2 a 3 salários mínimos, a depender muito do município, e também, em alguns municípios, há a exigência de que o idoso tenha apenas um imóvel, ou seja, apenas ele tendo um imóvel que essa isenção ela é possível. Mas eu ressalto que esses requisitos eles não são certos, muito menos a isenção do pagamento do IPTU a todos os idosos, a depender de cada lei municipal. Importante ressaltar isso. E também é interessante trazer isso com o intuito de fazer com que as pessoas procurem em suas prefeituras, na Secretaria da Fazenda Municipal, para ver se há essa possibilidade, porque sabemos que principalmente nessas épocas que estamos vivendo em crise econômica e tudo mais, essa época de pandemia, se existir uma isenção de qualquer tipo de pagamento, para a gente é sempre muito válido, principalmente aos idosos, né? Então, foi com esse intuito que eu trouxe essa possibilidade, que não é uma garantia trazida pela legislação federal, ressalto isso novamente, para que não fique nenhuma dúvida, e sim uma possibilidade de isenção a depender da lei municipal. Então, o próximo tema que eu trago, o próximo direito, que eu acho muito válido, é sobre a pensão alimentícia, que também é garantida pelo Estatuto do Idoso, né, no seu artigo 11, que prevê a possibilidade de prestação de alimentos ao idoso na forma da lei civil. Então, é nesse sentido que também é disposto no artigo 1696 do Código Civil, que a prestação de alimentos ela é recíproca entre pais e filhos. Ou seja, tanto o pai pode prestar alimento aos filhos quando necessário, quanto os filhos podem prestar alimento aos pais quando os pais necessitarem. E isso é uma garantia ainda mais forte, pois ela é trazida pelo próprio Estatuto do Idoso, né? Que já prevê que essa prestação de alimentos. Ou seja, então, se o idoso ele necessitar e se os filhos tiverem a possibilidade de prestar alimentos em favor do idoso, essa prestação ela é totalmente lícita. Ela é prevista pelo Estatuto, também prevista no Código Civil, de uma forma não tão específica como trazida pelo Estatuto, mas é previsto.
E também o valor dessa fixação, ele também deve ser fixado com base no trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, assim como se fosse uma prestação de alimentos entre pais e filhos, né? Um pai prestando alimento ao filho, também deve ser observado esses requisitos. Ainda, eu acho muito importante ressaltar, que eu trago mais como uma informação mesmo, que na maioria das vezes é desconhecido, é que o Estatuto do Idoso, no seu artigo 12, ele prevê a possibilidade de que o idoso, ele tenha a possibilidade de escolher qual o filho que deve prestar os alimentos a ele. Então, essa obrigação entre os filhos, ela é solidária e o idoso, ele tem a opção de escolher qual o filho que deve prestar esses alimentos a ele quando prestados, né? E assegurado ainda pelo artigo 14, assegurado às famílias, que o poder público ele tem a incumbência de prestar assistência em caso de existência de insuficiência econômica, tanto dos filhos quanto do idoso, ele traz essa possibilidade de encargo ao poder público de prestação dessa assistência. Então, é nesse sentido que eu acho muito interessante ressaltar, que não vou entrar no mérito disso, é importante ressaltar a existência do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, que fica a cargo do poder público, que ele é garantido ao idoso de baixa renda, maior de 65 anos, nos termos da legislação específica, né. Então, isso eu não vou adentrar no mérito, trouxe mais a título de conhecimento mesmo, e como uma forma de elucidar esse artigo 14. Então, já meio que quase encaminhando para o final da minha exposição, eu trago a tramitação prioritária em processo judicial, que é um tema que já está mais próximo à advocacia e tudo mais, mas também não deixa de ser mais aos trâmites judiciais, no caso, né? Não só a advocacia, mas também que está garantido ao idoso. Então, o artigo 71 do Estatuto do Idoso, ele garante a tramitação prioritária em processos judiciais em qualquer instância, isso é importante ressaltar, seja em primeiro grau, segundo grau, enfim, o idoso ele tem essa garantia de tramitação prioritária, e ainda essa tramitação, ela é reforçada, a prioridade, no artigo 1048, no inciso 1º do Código de Processo Civil, que também é trazido que o idoso ele tem essa tramitação prioritária nos processos judiciais. Ainda, à luz do Estatuto do Idoso, ele traz que essa tramitação prioritária, ela não só engloba o processo judicial, sendo que se houver algum processo também administrativo, em uma prefeitura, por exemplo, essa prioridade ela também é garantida. Também é garantida à luz do Estatuto. E outro fato interessante é que, assim como na prioridade do atendimento, que eu já citei anteriormente, logo no início da exposição, o Estatuto do Idoso ele também garante a tramitação prioritária especial aos maiores de 80 anos em relação aos outros idosos, com essa previsão no parágrafo 6º do artigo 71. Ou seja, assim como na prioridade de atendimento, a prioridade em tramitação do processo judicial, quando há a existência de um processo com que o autor ou o réu daquela ação seja maior de 80 anos, ele tem prioridade na tramitação, em relação à prioridade na tramitação com base na idade de 60 a 80 anos. Então, eu acho muito legal essa prioridade especial. Então, por fim, não que seja o último direito garantido, mas sim por ser o último direito explanado aqui, que eu acredito que muita gente não saiba, é o direito à meia entrada, também garantido aos idosos. Então, é garantido pelo Estatuto, no seu artigo 23, o desconto de no mínimo de 50% no valor aos ingressos aos idosos, né? Para acesso em lugares que visam eventos artísticos, culturais, esportivos, de lazer e tudo mais, que esse desconto ele é garantido ao idoso. Então, ademais, por serem locais onde visam o atendimento ao público, a gente logo volta também ao atendimento preferencial, ou seja, ele também é garantido nesses locais.
Para dar mais uma elucidação, vou citar um exemplo. Um idoso vai a um cinema e aí ele é garantido esse desconto de 50% nos ingressos. E, além disso, também é garantido ao idoso a prioridade em seu atendimento. Então, além desse benefício, entre aspas, que é um direito, né, do idoso, tendo vista a sua idade, toda a vivência trazida pela vida do idoso, não encaro como um benefício, nem como uma prioridade, eu sim encaro como um direito, porque é garantia do idoso. Então, assim como no atendimento prioritário, quando vai o idoso em algum desses locais com eventos artísticos ou culturais e tudo mais, além da gratuidade, perdão, além do desconto trazido de 50%, ele também vai ter o seu direito garantido ao atendimento preferencial. Então, para finalizar a exposição, eu trago também o artigo 230 da Constituição Federal, que prevê que a família, a sociedade, o Estado, eles têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Portanto, a defesa do direito dos idosos não é inerente apenas aos idosos buscar esse direito, não é também inerente à garantia apenas aos familiares ou ao Estado. É dever de toda a sociedade zelar pela dignidade dos idosos. Então, eu ressalto aqui a importância, lembrando também da palestra dada pela doutora Michele, no grupo de estudos, né? Lembro a importância de realizar denúncia de qualquer tipo de maus tratos, abuso ou de violência contra os idosos, que na maioria das vezes são muito vulneráveis e não têm essa condição de procurar algum tipo de ajuda, porque nós, como defensores da Constituição Federal, dos princípios constitucionais, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Nós devemos ter empatia e também devemos ter ação nesses casos de abuso, de violência, assim como em qualquer outro caso de injustiça que nos depararmos, né? Pois um dia pode ser eu, pode ser você, que esteja no lugar daquele idoso que sofre aquele maus tratos, que não tem força, não tem coragem ou que sente vergonha de pedir algum tipo de socorro. Então, por isso é muito importante a denúncia quando nos depararmos com qualquer tipo de situação. Então, encerro a exposição com essa frase trazida no slide, mas como uma forma de reflexão mesmo, que respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Então, eu agradeço a todos pela atenção, agradeço novamente à OAB de São Paulo, à Comissão do Acadêmico e Acadêmica do Direito, em nome de todos os acadêmicos, né? Agradeço a brilhante presidência da doutora Adriana Cecílio, que sempre esteve muito ativa na nossa comissão, sempre procurando novas oportunidades de dar fala para a gente, assim como nesse projeto assim como no projeto Aprende Melhor Quem Ensina, que é o projeto que estamos fazendo aqui, e é muito interessante trazer a OAB perto das academias, né? Muito legal para a gente ter a oportunidade de fazer parte de uma instituição tão séria e que traz tantos benefícios para a nossa sociedade. Então, eu encerro aqui a minha exposição, agradeço novamente pela oportunidade e eu espero que eu tenha levado a vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de atenção a esses direitos que, na maioria das vezes, estão na nossa frente e a gente não sabe o que acontece, a gente não tem como prever que sejam garantidos. Então, é muito interessante a gente sempre buscar conhecimento e, principalmente, a defesa do idoso. Então, muito obrigado novamente, doutora, e encerro aqui a minha exposição, passo a palavra para a senhora. Muito obrigada, Juan. Quero aqui parabenizar por essa exposição belíssima, riquíssima, o primor no cuidado com a preparação do material, ficou muito bonito visualmente falando, ficou, né, trouxe muita informação. Depois nós vamos compartilhar esse material também nas redes da CAD.
parabenizar aí pela oratória impecável, né, todo o encaminhamento do conteúdo de forma muito clara, de forma muito didática. Então, eu me sinto muito, muito orgulhosa, né, por ver que os membros da CADE, após essa gestão, o quanto esse trabalho, né, as diversas participações que vocês tiveram, como mediadores, ou gravando vídeos para campanhas que nós realizamos, como isso tudo foi contribuindo, foi construindo um caldo de experiências que hoje culmina com esse momento em que vocês têm condições de estar em um ambiente como a OAB de São Paulo, palestrando sem nenhum prejuízo em relação a qualquer outro expositor que aqui esteve. Então, quero parabenizar desde já, né, aos dois, mas em especial a você por essa exposição brilhante. Então, muito obrigada, e vou passar a palavra agora para nós ouvirmos o Thomas, que irá falar sobre o direito à saúde pública das pessoas idosas. Thomas, mais uma vez uma alegria poder contar com você aqui nesse painel, você que sempre esteve muito presente e participou de muitos eventos como mediador, né, participou de muitas ações, gravou vídeos, esteve sempre muito ativo na comissão do acadêmico e da acadêmica de direito. Então, muito obrigada, é um prazer e uma alegria recebê-lo aqui no projeto Aprende Melhor Quem Ensina. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero fazer minha autodescrição para as pessoas com dificuldade de visão e deficiente visual. Estou com blazer na cor azul, camisa branca quadriculada e gravata cinza. Eu sou uma pessoa negra, cabelo curto, e irei iniciar a minha palavra. Antemão, eu quero agradecer a OAB São Paulo, na pessoa do seu presidente, Caio Augusto. Quero agradecer à doutora Adriana, presidente dessa comissão, pela oportunidade que concede de estar aqui podendo falar pela OAB. Irei falar um pouco sobre um direito básico, que é direito à saúde. Esse direito à saúde é previsto em nossa Constituição, é um direito que todos nós necessitamos, em especial os idosos, que, em regra geral, têm a saúde um pouco mais debilitada. Irei compartilhar aqui meu slide. Aqui. E também não posso deixar de agradecer meu colega Juan, o qual teve essa arte, né? A gente conversamos e ele que é responsável pelo design desse slide. O direito... Eita, foi demais. O direito à saúde, ele é previsto na Constituição. Perdoe que teve um erro de digitação, mas é o artigo 196 da Constituição Federal que nos garante o direito à saúde. Então, é uma garantia básica do ser humano ter a saúde, não somente dos idosos. E, à luz do Estatuto do Idoso, entre os artigos 15 e o artigo 19, é onde tem as tratativas à saúde do idoso, onde lá tem todas as regras, todos os requisitos que regulamentam o direito à saúde. Um dos pontos que eu irei falar está previsto no artigo 16, que é da lei, né, 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que prevê um acompanhante durante a internação dos idosos. Porque os idosos normalmente têm dificuldade. Então, por isso, houve a necessidade do legislador criar esse dispositivo para que expôsse a necessidade de um acompanhante, que está escrito no texto legal da seguinte forma: ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito de acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo integral. Essa parte é importante falar, não é somente prever
o direito ao acompanhante, e sim proporcionar um lugar para que ele esteja, porque sabemos que, infelizmente, nossa saúde pública é um pouco defasada. E muitas das vezes, quando o idoso ele tem algum problema de saúde e é necessário ter um acompanhante, às vezes não tem necessidade básica para que tenha um acompanhante. E eu resolvi falar sobre isso porque eu vivi isso na pele. Meu avô, ele tinha problema de câncer e diversas vezes ele foi internado. E no começo do tratamento, um dos hospitais que ele foi internado, durante a noite, eu tive que passar sentado numa escada que leva até a maca, porque eu não tinha uma cadeira básica para poder sentar. Porque já é ruim estar com o seu parente, seu ente querido, seja ele quem for, internado. Às vezes a gente não tem a necessidade básica de acompanhante. A gente não tem um mínimo, sendo que isso é previsto pela lei. Então, muitas das pessoas passam por essa necessidade sem saber que há um amparo legal para que haja esse acompanhante. E em casos que não possa ter acompanhante, o médico ele tem que escrever por escrito o motivo. Por exemplo, se é uma doença que é contagiosa, aí não há necessidade. Mesmo assim, eles têm que dizer por escrito qual é o motivo que não é permitido o acompanhante. Isso é válido para todos os idosos acima de 60 anos, porque o próprio estatuto ele regulamenta pessoas idosas, todas aquelas pessoas que têm acima de 60 anos. Prosseguindo, aqui sobre a saúde pública, conforme já foi exposto pelo meu colega anteriormente, o governo federal ele tem que ter a opção de distribuir a medicação aos idosos, medicamentos de uso contínuo para tratamento de diabetes, hipertensões, colesterol, dentre outras. Só que não se limita somente à medicação. Eles também têm a necessidade de fornecer próteses e outros recursos para a reabilitação. Por exemplo, fornecer cadeira de rodas, andador e outras coisas que facilita o bem-estar do idoso. Porque, conforme já foi dito anteriormente, a nossa Constituição Federal fala que compete à família e ao Estado trazer o bem-estar para a vida do idoso. Então, compete ao Estado que para que ele disponibiliza a prótese e outros recursos para que eles tenham uma vida mais confortável. E tem mais algumas outras coisas que eles têm, que é previsto por lei. A principal, né, que é atendida pelo Sistema Único de Saúde e compete também ao Estado a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Não somente cuidar quando o idoso está doente, mas prevenir que ele não tenha doença, fazendo um preventivo, consulta de tempos e tempos, para que eles possam ter uma saúde melhor. E aos que já estão doentes, eles têm a obrigação de fazer meios para a recuperação da saúde. E como que eles fazem isso? Através de consultas gerais, com geriátrica, de pessoas especializadas, conforme é previsto dentro do estatuto, porque é médicos especializados. Isso é um direito garantido a todo idoso. A vacinação, a participação de um grupo de terapias complementares para a promoção de saúde, porque tem muitos idosos que às vezes sofrem muito de problemas psicológicos. Então, compete ao Estado a participação desses tais em grupos de terapias para a promoção da saúde, não somente saúde física, saúde mental também engloba. Então, compete ao Estado fazer meios para que haja psicólogos, psiquiatras e pessoas especializadas na saúde da mente para trazer esse bem-estar aos nossos idosos. Atendimento fisioterapeuta e odontológico aos idosos, porque muitos idosos sofrem de problemas de artrite, artrose e demais doenças que necessitam do atendimento de fisioterapia. Então, às vezes, eles sofrem muito por não ter esse profissional. E às vezes fala assim que não compete ao Estado, mas sim, é a saúde, é o bem-estar. Isso é um direito básico
que todo idoso deve ter: atendimento odontológico. Não é só porque a pessoa está na terceira idade que não necessita cuidar da saúde bucal, porque foi um dado por uma conselheira municipal da saúde que muitos idosos têm outros problemas de saúde por causa da idade, não saber fazer uma higiene bucal, por causa da debilidade da idade, acaba ocasionando outras doenças. Então, compete ao Estado trazer medidas para promover a saúde bucal desses idosos. E eu estou finalizando a minha fala para isso, porque nós temos idosos na nossa casa, conhecidos e familiares. Então, é importante que nós saibamos quais são esses direitos, saibamos que eles têm, porque já contribuíram tanto durante a sua vida e agora eles têm que viver o fim da vida, podemos dizer assim, de uma forma mais confortável, porque a lei nos determina isso, porque as pessoas já trabalharam muito, fizeram muitas coisas para a nossa história. E às vezes no fim da vida não tem um direito básico que é a saúde. Não tem direito a uma saúde decente. E também eu tenho que ressaltar uma coisa, que dentro do Estatuto do Idoso é falado que a necessidade de um atendimento especializado. Dentro do município de São Paulo, o qual eu resido, existe a URSE, Unidade de Referência de Saúde do Idoso. É uma unidade especializada só em saúde do idoso para promover um bem-estar. E aqui eu quero chamar a atenção dos nossos governantes para que isso não fique limitado somente à cidade de São Paulo, que isso venha expandir nos demais nossos países. Porque em São Paulo, que é uma cidade mais desenvolvida, nós temos essa unidade de referência. Porém, lá no Nordeste, outros países não estão desenvolvidos, outros estados não estão desenvolvidos, a ausência disso, causando que eles não tenham uma saúde boa, não tenham um bem-estar, porque não tem uma saúde especializada. Porque o idoso, ele tem dificuldade de compreensão, muitas das vezes, dificuldade, e às vezes, numa unidade básica de saúde, eles não têm o tempo, não têm profissionais capacitados para tratar eles. Então, nós devemos que os governantes, se tiver algum me escutando, tenham esse amor pelos idosos, porque os idosos fazem parte da nossa história, porque a nossa sociedade ela é composta, na sua maioria, por idosos. Cada dia mais, o número de idosos vem aumentando. Então, que eles venham ter saúde de qualidade, que eles tenham ter serviços públicos de saúde de qualidade, porque eles têm contribuído muito para o crescimento da nossa sociedade. Foi eles que construíram, com o favor do seu trabalho, ao longo da sua vida, para que a nossa cidade chegasse onde nós estamos. Nosso país chegasse onde nós estamos é graças aos idosos, que passaram por tempos difíceis. E agora nós podemos viver nessa mordomia, podemos dizer, graças ao trabalho deles. Porque há 20, 30 anos atrás, a vida era bem mais complicado. O acesso ao trabalho, ao acesso à educação era muito complicado. E foi graças à luta e à garra desses idosos que nós alcançamos o que temos hoje. Então não podemos ser ingratos, nós devemos ser agradecidos a todos eles que contribuíram para que nós chegássemos a nós onde nós estamos. Então, nós sabemos que nós devemos ter essa compaixão dos nossos idosos, trazendo ele uma saúde eficaz, porque a saúde é o básico, porque saúde não é só não ter doença. Se você vê a Organização Mundial da Saúde falou que a pessoa ter saúde é ter bem-estar. Então, não é só o governo dar medicamento, não é só o governo disponibilizar o atendimento à saúde, que isso é ter uma vida ser saudável. Ser saudável é você ter o bem-estar. Então, que haja mais URSEs dentro do município de São Paulo, que haja mais centros de referência aos idosos ao redor do nosso país, e que isso venha cada vez crescer mais, para que possamos ter saúde de qualidade, vida de qualidade, e que isso não venha a ser um jogo político de partido A, partido B, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, mas tenhamos amor aos nossos idosos, tenhamos amor, porque além de tudo, antes de idosos, eles são seres humanos. Então, que possamos ter esse pensamento humanitário, pensar no ser humano. E assim eu estou caminhando para o fim,
mas eu quero dedicar essa minha palestra a duas grandes pessoas que fizeram eu chegar onde eu cheguei, mas infelizmente não está mais entre nós. É uma homenagem em memória do meu avô, que veio a falecer devido ao câncer no dia 8 de março de 2021, e ele sempre me ensinou a necessidade de dar o cuidado dos idosos. E ao meu tio, Afonso Borges, que veio falecer nessa segunda-feira. Infelizmente, duas pessoas que sempre me ensinou a necessidade de cuidar do ser humano. Então, uma forma de homenagear eles, essa minha palestra, que eu tenho certeza, se eles estivessem aqui, teria muito orgulho de mim. E eu quero também dizer essa frase: a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que eu amo, sem tirá-las do meu coração. Então, tenho um afago a elas e estender essa memória a todos que perderam seu ente querido durante essa pandemia, porque a dor da separação ela é muito triste, mas nós eternizamos as pessoas lembrando e homenageando e seguindo os passos para ela trilhado. E também vou deixar essa última frase, né, que já foi dita pelo nosso amigo, e eu quero agradecer a participação de todos, e essa frase: uma nação que valoriza os idosos é uma nação rica e sábia. Então, que cada dia mais venhamos valorizar os nossos idosos. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, quero agradecer a esse tempo dessa gestão da CAD, né? Já foram 2 anos que nós estivemos aqui ao lado, batalhando juntos, fácil não é, teve muitas dificuldades, muitos enfrentamentos, mas nós não desistimos. E não sei como vai ser, mas aos novos que estão chegando, os novos acadêmicos, pensem, você é bem mais capaz do que você pode. E que pensamos que nós jovens seremos o futuro da nação. E por isso permanecemos firmes com essa garra de lutar pelos nossos objetivos. Porque só tem uma pessoa que pode lutar por você. Essa pessoa é você mesmo. Não sei de qual estado, de onde você está falando, mas eu quero deixar essa reflexão para você. E meu agradecimento, mais uma vez, à doutora Adriana Cecílio, que sempre nos abraçou, nos apoiou e nos incentivou. E nos momentos de dificuldade, sempre esteve ao nosso lado. Quero agradecer também ao presidente da Seccional de São Paulo, doutor Caio Augusto, durante essa gestão, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui, junto com a doutora Adriana, promovendo eventos, ajudando durante essa comissão crescer. E é assim que eu quero finalizar minhas palavras e agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada, Thomas, por essa palestra tão importante, tão bonita e tão tocante. Fiquei profundamente emocionada aí nesse final. Acompanhei, né, o momento quando você perdeu seu avô, não sabia do seu tio. Receba aí o meu sincero abraço, o meu carinho. Você sabe que você sempre pode contar com o nosso acolhimento, com o nosso afeto, que tu nunca te sinta sozinho, né? Você tem aí uma grande família de pessoas que gostam de você, que estão aqui para você e por você. Então, conte sempre com esse carinho e com o nosso sincero afeto. E em especial, o que você precisar, você sabe que você pode escrever, que eu estou sempre aqui para ouvir aquilo que eu puder ajudar à tua disposição. Eu tô sinceramente emocionada. Foi muito, muito bonita a sua mensagem ao final, a sua mensagem de força aos acadêmicos, de dedicação. E você e a Bruna Vitiello são as figurinhas número 1, né, e número 2 da CAD. Vocês participaram dos nossos primeiros eventos presenciais. E aí, né, desde o início sempre estiveram muito, muito presentes, foram um dos primeiros acadêmicos a ingressar na comissão, e sempre com uma participação muito importante, muito produtiva, muito consciente, né, muito focados não só no desenvolvimento pessoal de vocês, e isso que eu quero deixar registrado. Assim, a gente estando num espaço que não é assim, não chega, eu não sei se a gente pode dizer, é um espaço de poder, mas é um espaço em que você pode estar em evidência. E é muito notório para quem está nesses ambientes institucionais há bastante tempo, como eu estou,
que existem pessoas que entram nesses ambientes com o foco de se autopromover. Então, é sobre aquela pessoa, né? A pessoa quer utilizar o espaço a favor de si mesma. Então, quer aparecer, mas não quer contribuir com nada em relação aos trabalhos. É sobre ela, né? Então, a pessoa vai, quando tem alguma coisa que ela pode aparecer, daí ela quer participar. Mas quando é para amassar o barro, quando é para cavar o poço, aí ninguém quer. Aí é uma meia dúzia que quer fazer esse trabalho que às vezes é invisível, é fazer o boneco do evento, é falar com o expositor, é compartilhar o evento para fazer com que as pessoas consigam ter acesso. Então, assim, tu, o Juan, a Bru e outras tantas pessoas, obviamente, a maioria esmagadora, né, dos membros da comissão, tem esse perfil. E esse é o grande sucesso, esse é o grande segredo do sucesso da CAD, das pessoas que estão aqui pela comissão, né? Estão trabalhando porque sabem que fazem parte de algo maior, e que porque fazem parte de algo maior, ajudam a construir isso coletivamente, não é sobre si mesmo, né? Então, a partir dessas experiências, vocês naturalmente cresceram, né? Então, quero deixar aqui registrado o carinho e o reconhecimento que eu tenho ao trabalho de vocês, ao trabalho de todos vocês, o teu, do Juan. Vou ser injusta se eu começar a citar pessoas aqui, porque com certeza eu vou esquecer, são muitas pessoas, mas a Shirley, quantos textos que ela escreveu, ninguém sabe que foi ela que escreveu, a Ana Clara, que fez quantos cards, ninguém sabe que foi ela que fez os cards. Então, assim, e nós somos o que nós somos, nós conseguimos cumprir com todas as nossas ideias, os nossos objetivos, os nossos sonhos, e estar presente nas redes e exercendo o nosso papel institucional por causa dessas pessoas, né? Por causa de vocês, por causa dos nossos coordenadores e coordenadoras que também, sempre que possível, estão fazendo tudo que está ao seu alcance para conseguir, para que nós pudéssemos realizar aquilo que nós idealizamos. Então, eu quero deixar esse registro aqui, porque é muito importante, né? Pensar como uma comissão, em 2 anos, consegue realizar quase 200 eventos, né? E entre ações né, e eventos importantes, como foram as 2 semanas jurídicas que nós organizamos, né, a movimentação que nós fizemos, todo mundo trabalhando, as pessoas colocando lá o logo da comissão na foto de perfil do Facebook. Então, muita movimentação, muito engajamento, trabalhando muito junto, falando com os coordenadores, pedindo para compartilhar os cards, olha, mas vamos contar com o apoio da instituição. Então, assim, a importância que vocês tiveram ao longo desse trabalho foi absolutamente fundamental. Toda vez que eu falo, eu jamais falo do meu trabalho, eu falo nosso trabalho, porque eu jamais conseguiria fazer nem 1/3 do que foi feito sozinha, né? Tudo foi feito assim, juntos, coletivamente. Gente, o que a gente pode fazer? Gente, estamos com um determinado problema, o que a gente vai fazer para resolver? Gente, e isso? Então, assim, esse ouvir, esse caminhar juntos, esse poder contar com vocês é o segredo do sucesso da nossa comissão. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu carinho imenso por todos os membros da nossa comissão, o reconhecimento pelo trabalho magnífico que todos vocês fizeram, e um trabalho que é um trabalho genuíno, um trabalho de quem sabe trabalhar em conjunto, de quem entende o conceito do que é trabalhar em grupo, que muitas vezes você vai fazer um trabalho que não é visível. Você vai escrever um textinho, eu vou repostar o texto, mas ninguém sabe que foi você que escreveu. Você vai fazer um card, ninguém vai saber que foi você que fez, mas você sabe, e porque você fez, você aprendeu e aprimorou aquela expertise, em algum momento na sua vida isso vai fazer a diferença. Então, não pensar só em si, não ser egoísta e achar que ninguém está vendo, que você está ali só ocupando espaço, esperando uma oportunidade para aparecer, né, para usar aquele espaço a seu favor, porque isso é muito notório para quem está nesse ambiente há bastante tempo, né, e é muito ruim ter esse perfil, porque você não chega muito longe sendo assim, você não deve ter esse ânimo de se aproveitar dos espaços, mas sim colaborar
com os espaços. É isso que faz a diferença, é isso que consegue fazer com que o grupo avance. Eu quero só, antes de encaminhar a palavra a vocês, para vocês fazerem as suas considerações finais, registrar a presença do Fabiano, que também seria um dos nossos expositores. Ele me informou no privado que ele está com problema de saúde, e, portanto, ele não vai conseguir fazer a exposição, né, que estava agendada para ele participar aqui conosco hoje, mas quero registrar e agradecer que, mesmo ele estando com problema de saúde, ele fez questão de entrar, está aqui com a câmera fechada, mas está aqui na sala. Então, o Fabiano também é um embaixador que realizou um trabalho muito importante dentro da comissão, um trabalho que, né, primoroso, sempre engajando os colegas, movimentando muito, muito presente, muito participativo, uma pessoa que foi muito importante ao longo dos nossos trabalhos. Então, desejo melhoras, espero que seja algo transitório, rápido, que em breve você já esteja 100%. Então, quero passar aqui a palavra aos nossos expositores para que eles possam fazer as suas considerações finais, e assim nós podemos nos encaminhar para o encerramento do evento. Juan, por favor, a palavra é sua. Obrigado, doutora. Primeiramente, eu quero agradecer a todos pela presença novamente. Agradecer em especial a senhora por ter nos proporcionado tanto e tanto dentro dessa comissão. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada por ter a oportunidade de ter participado. Conheci a CAD de uma forma que apenas recebi um e-mail e falei, nossa, eu achei interessante, vou assistir esse evento. E a partir daquele momento eu me encantei. Sempre me lembro daquele primeiro evento que eu participei, que foi sobre o Dr. Aislan, e aquilo me motivou demais, sobre a trajetória dele e tudo mais. Logo já participei também da reunião para a integração dentro da comissão, entrei na comissão e sinto que agora, há alguns meses, não venho conseguindo colaborar tanto conforme gostaria, mas por conta do cotidiano, da correria e tudo mais, agora mesmo, por exemplo, eu estou no estágio, mas pedi um tempinho para que eu pudesse fazer essa participação, e que para mim é uma honra, é sempre um aprendizado muito grande. Então, agradeço novamente a senhora, doutora, sem você nada disso seria possível, e também aos nossos colegas acadêmicos que sempre lutaram para que nossos eventos fossem tão magníficos como foram, porque realmente foram magníficos. Trazemos pessoas incríveis, pessoas que eu nunca teria condição, por exemplo, de ter acesso a uma palestra de uma pessoa de uma forma gratuita e de uma forma tão esplêndida como foram todos os eventos da CAD. Então, agradeço novamente, agradeço a OAB São Paulo, a Secretaria das Comissões, a Secretaria de Cultura e Eventos, que sempre esteve junto com a gente. Meu muito obrigado mesmo. E agradeço a todos pela audiência e espero que todos tenham um bom dia. Passo a palavra para o Thomas para dar suas palavras de encerramento. Obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer. O apóstolo São Paulo, ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala, sede agradecidos. Isso é quando ele escreve uma carta para a cidade de Colossenses. Quem tiver, independente de religião, mas é uma frase que eu gosto muito. Então, essa é a minha palavra, a gratidão. Porque a pior qualidade do ser humano é ser ingrato. Então, nós devemos sempre agradecer por cada momento, até pelos erros que nós cometemos durante essa caminhada. Eu falo que eu e a Bruna, que é uma grande amizade que começou através da CAAD, né? Nós somos agora grandes amigos. Eu fui privilegiado e consegui participar dos 2 eventos presenciais da CAAD. Então, ver de como ela estava e como ela está, para mim é uma gratidão imensa. Não tenho palavras para poder dizer como é minha felicidade, né? A cada um dos novos, né? E é o que a doutora Adriana sempre falou, né? Que não é só pensar em nós, mas pensarmos no conjunto, né? Porque aqui não temos futuros concorrentes de profissão, e sim futuros colegas, futuros amigos, né? E nós temos sempre que trilhar o caminho da humildade. Eu aprendi que, para nós termos o maior, primeiro temos que ser o menor.
Então, não adianta você querer ser exaltado, que você não vai chegar a lugar nenhum com a soberba. E sim, sempre, no independente de qual cargo que você chegue. Nós, futuros operadores do direito, que pode chegar como ministro da Suprema Corte, mas sempre seja humilde. Não esqueça suas raízes, não esqueça sua origem. Traga isso sempre contigo. E uma coisa que eu quero deixar, sempre busque a educação, o conhecimento. E a comissão ela sempre proporcionou para a gente formas de adquirir educação, de nos evoluir. E como eu falei na cerimônia de posse, vou retornar a falar, nos trouxe eventos que é muito bom, não somente para o nosso crescimento acadêmico, mas sim para o nosso crescimento pessoal. E por isso, de veras, sou muitíssimo agradecido. E eu quero deixar uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é Nelson Mandela. Ele fala o seguinte: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover coragem onde há medo, promover acordo onde há conflito, inspirar esperança onde há desespero. Então, sempre tenha garra, não desista. Eu vou permanecer firme nessa fala. Não desista, porque isso é só o começo da nossa caminhada como adultos, como advogados, juízes, promotores, ou se tiver alguém de outras áreas, é o futuro da nossa caminhada. Nós não podemos desistir, não precisamos ficar parados, porque dificuldade sempre iremos ter, mas com garra, persistência, sempre iremos conseguir. Então, quero agradecer a cada um dos acadêmicos, a cada um dos monitores, que quando nós temos que fazer relatórios, um junta daqui, outro junta de lá, e vai no YouTube para ver palestra, e vai ver se está tendo diversidade de eventos. Nós somos uma grande engrenagem, né? Cada um tem a sua participação. Por mais pequeno que você acha, na nossa comissão, mas eu não fiz quase nada. O mínimo para a gente é muita coisa. Porque, às vezes, só o tempo de você ir lá, olhar no YouTube, se todas as palestras já estão lá na playlist, se você só de você fazer o card, fazer o texto, para nós é de grande valia. Então, nós podemos dizer que é a família CAAD, e que essa família venha cada vez se fortalecer. E por isso eu quero agradecer do fundo do meu coração esse período dessa gestão que nós estivemos, né? Até brinco, eu falo assim, eu não sou da CAAD, eu estou na CAAD, né? Porque é o momento e não sabemos como será a próxima gestão, mas podemos saber que o que nos deixa alegre é que nós fizemos história. Nós criamos a primeira semana jurídica e a segunda, eventos que trouxemos pessoas internacionais. Conseguimos trazer uma ministra do STF pela primeira vez na história dessa comissão. Nós conseguimos trazer professores de grande renome. E por isso de fato, sermos agradecidos. Como o apóstolo Paulo falou, finalizo as minhas palavras. Sede agradecidos. Obrigada, Thomas. Tá difícil de falar agora. Tá bem difícil de falar agora. Quero agradecer, né? Concordo plenamente com o apóstolo Paulo. Acho que a gente precisa agradecer. Eu agradeço todos os dias a vocês no grupo. Procuro sempre ressaltar a força que nós temos juntos, a força do trabalho. Acho que tem muita coisa que as pessoas não sabem, que tu acabou de citar, né? O trabalho que vocês fazem, os relatórios, né? O quanto a gente tem esses controles internos, a nossa preocupação real em relação à questão da diversidade, da paridade, da equidade. Esses são valores dentro da CAD, porque nós temos uma responsabilidade de apresentar a OAB de São Paulo para vocês, né, para os acadêmicos e acadêmicas de direito. Então, eu gosto de dizer que é óbvio que uma instituição tão grande e tão antiga, né, nós estamos aí com 90 anos da OAB, né, uma instituição que foi criada e longamente gerida unicamente por homens brancos, a gente sabe disso. Mas nós sonhamos com uma instituição diversa, com uma instituição com paridade de gênero, com equidade racial,
com inclusão, com a presença de pessoas com deficiência, com as mais diversas participações, como lideranças, pessoas participando efetivamente da OAB de São Paulo. E para mim é muito emocionante dizer que, embora nós saibamos que o caminho ainda é longo para que isso se realize no âmbito de toda a nossa instituição, desde o Conselho Federal até as seccionais, para que isso se realize, se concretize, que isso seja uma realidade, que todos os eventos tenham paridade, sempre número aí de mulheres e homens. Excepcionalmente, não, nós temos menos mulheres, né? Mas todos os nossos eventos nós tivemos essa preocupação, esse olhar, essa sensibilidade, né, como uma baliza, né, como um fator, olha, gente, nós precisamos ter, aí não pode ser um evento só com homens, né, temos mulheres, cadê os nossos colegas, precisamos de representatividade negra nos eventos, o nosso trabalho tem que ser esse, né, então, se lá fora, ou se na grande OAB, nós ainda não temos essa OAB que nós sonhamos, na CAD, nós somos essa OAB que nós pregamos, que todas as pessoas falam, que todas as pessoas esperam. Na CAD, nós tivemos eventos que foram realizados com a preocupação da paridade de gênero, com a equidade de gênero, com representatividade racial, com inclusão. Nós tivemos palestrantes, pessoas com deficiência, temos membros da nossa comissão, pessoas com deficiência, temos a questão da diversidade, temos pessoas LGBTs, falamos pouco sobre essa temática, poderíamos ter falado mais, mas nós procuramos trabalhar a presença das pessoas nos espaços, né, a presença das pessoas, a participação das pessoas dentro dos espaços, em espaços de liderança, em espaços de referência, e ter marcadamente essa presença plural em todos os nossos eventos. Então, aqui, nesse pedacinho de chão da OAB de São Paulo, que é a Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito, a OAB foi aquilo que tanta gente fala que gostaria que fosse. Eu queria que a OAB tinha que ser plural, a OAB tinha que ter mais inclusão, a OAB não sei o que. Aqui, no que dependeu de nós, dentro do poder que nos deram, nós lutamos para tornar a OAB aquilo que nós sonhamos. E nós conseguimos. Então, para mim é muito, muito emocionante poder chegar ao final dessa gestão e olhar pelo retrovisor para o trabalho que nós realizamos juntos, né? As tantas pessoas negras que nós temos na comissão do acadêmico e da acadêmica, as tantas mulheres, as tantas pessoas LGBTs, as pessoas com deficiência, elas construíram essa história, e essa história, que é uma história muito bonita, de realizações muito importantes, muito significativas, né? Os nossos eventos internacionais, tivemos a honra de exportar a grandiosa professora Eunice Prudente, para falar sobre racismo estrutural na Europa, um tema que não está sendo tratado lá, que não é objeto. A gente teve muita dificuldade para conseguir um palestrante de Portugal que falasse sobre isso, porque não é uma temática discutida lá ainda, e nós exportamos esse tema e essa grandiosa professora para poder falar para os estudantes de Portugal. Então, assim, são coisas que, ao longo, né, quando a gente olha para trás, poxa, a gente conseguiu chamar uma ministra do Supremo Tribunal de Angola para falar no nosso evento internacional, 9 professores de 9 países da África, de 9 países diferentes. Então, assim, quando a gente olha para trás, nada disso seria possível sem vocês, né? Sem a pessoa que fez o boneco, sem a pessoa que compartilhou o card do evento, sem a pessoa que esteve presente no evento, que estava ali elogiando, mandando mensagem, sem as pessoas que às vezes, que nem o Juan comentou, tá corrido para mim, não estou conseguindo, de repente está mais presente, mas você ficou, sabe? Estar na comissão, estar presente, estar ali, de vez em quando dar um oizinho, isso fortalece, porque a gente está fazendo tudo isso por todos nós. Então, assim, quero agradecer
muito a todos e a todas. Estou muito emocionada, é uma reta final, de repente caiu a ficha que amanhã vai ser o nosso último evento. É bem difícil, né, pensar nisso, mas ao mesmo tempo é aquela mensagem que eu mandei a vocês, né? A gestão termina, mas nós temos a grandiosa vitória de olhar para o trabalho que nós realizamos e saber que nós construímos uma história muito bonita, muito significativa ao longo desses 2 anos. Então, agradeço a todos e a todas que estiveram conosco, parabenizo os nossos expositores, o Thomas e o Juan, que brilharam aí ao longo da sua exposição, agradeço o cuidado, o carinho com a preparação do material, a própria preparação do conteúdo, que trouxeram um conteúdo importante, relevante, que prestigia muito o direito das pessoas idosas, que precisa ser realmente visto com muito carinho por nós, porque é o nosso futuro. Então, muito obrigada a todos e a todas, parabéns aos nossos expositores e esperamos vocês amanhã às 18 horas para tratar sobre os direitos dos animais. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.